Reviravolta no caso Gerson. Na Rússia. Fala nada sobre interesse do Zenit. Olha, será que essa negociação vai para a casa do chapéu? Problema com patrocinador master do Flamengo faz Mengão ir ao mercado. Desfalques para o jogo de estreia. Mais um problema na vida de Bruno Henrique. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra, vem que hoje, nessa sexta-feira 13, neste frio de Dadó, tem muita informação do Flamengo. Ontem no vídeo eu coloquei uma manchete e acabei não falando sobre ela, né? Então peço desculpas. E vou começar o vídeo hoje já falando. Flamengo aí pode perder Felipe Luiz. O contrato do Felipe Luiz, do nosso treinador, vai até o final do ano. E o Flamengo espera passar o Mundial, Copa do Mundo de Clubes conforme queira, para sentar e conversar com o treinador. Em contrapartida, o Atlético de Madrid vê com bons olhos o interesse na contratação do ex-jogador e agora treinador rubro-negro. Isso tudo porque na Espanha dão certo que essa Copa do Mundo pode ser a última de Simeone à frente, melhor dizendo, do Atlético de Madrid. E o time de Madrid está de olho em Felipe Luiz. O Flamengo aí provavelmente terá um concorrente de peso aí para Felipe Luiz. Vamos aguardar para a gente ver. Lembrando, o Felipe Luiz tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Vamos aguardar para a gente ver então a cena dos próximos capítulos envolvendo. Na Espanha se fala do interesse do Atlético de Madrid. Esse interesse não é de hoje, né? A bem na verdade. Mas vamos aguardar para a gente ver. Bom, Flamengo ontem treinou nos Estados Unidos. Porém, pessoas aí da direção escutou relatos aí de reclamações de Felipe Luiz pelo gramado, cheio de buraco, e questionam aí a logística. Só que aí existe um porém. A logística, quem determinou foi o Flamengo, pelo Gabriel Skinner, ou a própria FIFA que deu, como se diz, alternativas, e a melhor foi essa. O certo é, o campo não vem agradando ao elenco e nem a comissão técnica rubro-negra. Tá? Vamos esperar para a gente ver aí como vai ser essa situação. Falando em elenco rubro-negro e tudo mais, ontem o Flamengo, sem entrar em campo, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso tudo porque Cruzeiro e Bragantino poderiam ultrapassá-los, ficando com um jogo a mais, e não foi isso que aconteceu. O Bragantino, por exemplo, perdeu de 3-0 para o Bahia. E o Cruzeiro empatou em 0-0. E o jogador do Cruzeiro deu uma entrada violenta no jogador do Vitória e quebrou o tornozelo, se eu não me engano, do jogador. Na mesma hora foi expulso. Se acontece isso, aí tem que ser uma coisa exemplar. Quem não se lembra aí do Eduardo da Silva, né, quando estava no Arsenal, que um jogador, agora eu não me recordo do clube, quebrou a perna dele, e enquanto o Eduardo da Silva ficou se recuperando, foi o tempo que o jogador que quebrou a perna do atleta ficou aí punido. Isso aí poderia servir de lição e de exemplo. Mas o campo estava molhado, chovendo muito e tudo mais. Independente, não tinha necessidade do cara dar o carrinho da maneira que deu. Isso aí que sirva de exemplo aí. O certo segue o líder. Flamengo nos Estados Unidos ainda é líder do Brasileiro. Agora,
Bragantino com 12 jogos, Cruzeiro com 12 jogos, Flamengo com 11, 24 pontos, os mesmos números de pontos do Cruzeiro, com 24, o Bragantino permaneceu aí com 22, com 12 jogos, Cruzeiro e Bragantino, e o quarto colocado, Palmeiras, Bragantino com 23 na terceira colocação, e o Palmeiras aí o quarto colocado com 22. Flamengo e Palmeiras 11 jogos, e Cruzeiro e Bragantino 12. Flamengo então aí tendo a possibilidade de aumentar aí a vantagem quando retornar no Campeonato Brasileiro. Bom, desfalques aí podem estar já sendo contabilizado para a estreia contra o Esperance na segunda-feira. Isso mesmo, trata-se de De La Cruz e Gonçalo Plata. O De La Cruz já é praticamente certo, tá? Não treinou mais uma vez em campo e tudo mais. O Gonçalo Plata já está treinando em campo, mas a questão tem que ter o equilíbrio muscular, e isso ainda não aconteceu. Então pode ser que Gonçalo Plata e Nico De La Cruz não vá para o jogo contra o Esperance Tunísia na segunda-feira, na estreia do Flamengo pela Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, o Flamengo tem obrigação de ganhar do Esperance Tunísia. Obrigação. Esse jogo aí é certo que o Flamengo precisa vencer. Mudando de assunto, bom, vamos lá. O Bruno Henrique deve estar vivendo um inferno astral. Impressionante. Isso tinha acontecido logo quando veio à tona a situação das conversas da manipulação e tudo mais e tal, que ele aí, o Ministério Público exigiu que ele pague 2 milhões de multa para que ele não fuja e não deixe de comparecer nas audiências se vierem a acontecer, né, e tudo mais. E agora a Polícia Federal, de acordo com o jornal Metrópole, está dando ênfase em mais uma operação que envolve Bruno Henrique. Isso tudo porque nas conversas printadas com o irmão do jogador, no caso das bets, surgiu aí a história de apostas em cavalo. Inclusive o irmão do jogador perguntou se isso era boa. E aí o Bruno Henrique nas conversas falou que isso é dinheiro alto e toda semana. Bom, Bruno Henrique aí deve estar vivendo um inferno astral. Já não vem jogando bem pelo Flamengo, não é de hoje, não é somente pelo caso das apostas. A gente trouxe dados aqui que o Bruno Henrique não é decisivo pelo Flamengo em 15 a 16 jogos consecutivos. Então não é somente esse caso de apostas, né, que está aí atrapalhando a performance do jogador. E agora tem essa também, que ele está sendo investigado em manipulação de resultados de corridas de cavalo. Pessoas próximas ao atleta vê com bons olhos, após a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, o jogador venha se transferir para o futebol do mundo árabe. Vamos aguardar para a gente ver. Bom, vamos falar agora sobre questão de dinheiro, né? É isso mesmo. Flamengo aí tendo problema com patrocinador master, Pixbet e Flabet. Já não é de hoje que vira e mexe a Pixbet, que é dona também da Flabet, vem sofrendo aí sanção do governo federal. E, consequentemente, internamente, o Flamengo não está satisfeito com os pagamentos da Pixbet. Isso tudo porque está sempre tendo problemas com atraso. E o Flamengo já conversa com outras duas casas de apostas, a Betano e a Sporting Bet. O Flamengo aí mantém conversas aí, já passou para essas duas casas de apostas que tem a necessidade de ser pagamento em tal dia e os valores desejados. E as duas casas de apostas se interessaram. Porém, espera que o Flamengo se resolva aí com a Pixbet. Vamos aguardar para a gente ver, porque pode ser que no segundo semestre o Flamengo possa não estar mais sendo patrocinado
pela Pixbet. Tá? Vamos aguardar para a gente ver. E para a gente finalizar o vídeo, reviravolta no caso Gerson. Bom, ontem, todo mundo já sabe, né, que surgiu o pai do pai barra empresário Marcão, pai de Gerson, soltou aí que o jogador tem uma proposta irrecusável do futebol russo, que é do Zenit e tudo mais, essa história todinha. Que o jogador, inclusive, já tinha comentado na seleção e tudo mais, e que antes da viagem conversou com José Boto e conversou com Felipe Luiz e falou que estaria saindo do Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Beleza. José Boto ontem na entrevista coletiva disse bem claro que para o Flamengo não chegou proposta nenhuma, que não há negociação em curso com o Zenit da Rússia, com clube nenhum, sobre Gerson. Até aí, tudo bem, beleza, sem nenhum problema, nada demais. O Mauro César, que trouxe essa bomba, né, que falou que o pai do Gerson conversou com representantes russos, junto com o José Boto e tudo mais, sobre a situação do Gerson, que o time russo ofereceu ao Flamengo 18 milhões de euros à vista e o restante parcelado da multa. O Flamengo deixou claro que não, que o jogador só sairia do Flamengo conforme a multa paga. Isso tudo foi noticiado e tudo mais. Bom, eu fui pesquisar nos jornais russos, é isso mesmo, e inglês aí que está sempre trazendo informação. E lá, não existe nenhuma jornais, e principalmente um russo que cobre o Zenit, garante que não existe negociação em curso com o Gerson, jogador do Flamengo. Que não existe. Pode ser mentira? Pode. Pode ser uma coisa conversada? Pode. Pode ser uma coisa combinada? Pode. Como também pode, realmente, os russos não quererem pagar os 25 milhões de euros de forma à vista. Os russos queriam sim parcelar o valor. O Flamengo bateu o martelo, que não. Agora, imagina se essa negociação sobe para o telhado. Mela, olha a confusão que esse pai barra empresário do Gerson Marcão arrumou para o filho. Sem ambiente nenhum com a torcida. Sem clima nenhum com a torcida. Olha que situação. Mas aí agora, vamos conversar. A torcida rubro-negra, ela é apaixonada. Apaixonada e apaixonante. Faz a festa que não tem igual. Tanto é que o José Boto ontem mesmo deu declaração na entrevista coletiva, falando que nunca viu nada igual na Europa. A torcida do Flamengo para reverenciar. Mas, infelizmente, existe muito vagabundo na torcida rubro-negra. E ameaçar a família do jogador, a filha do jogador, isso é um absurdo. Isso passa de qualquer nível de situação, de qualquer nível. De qualquer nível. Primeiro, o jogador tem direito de jogar onde ele quiser e bem entende. O jogador tem direito de jogar onde ele quiser e bem entende. Agora, ameaçar a família do jogador e uma criança, isso é de bandido, isso é de vagabundo. Isso não pode acontecer. É um absurdo. Um absurdo. E eu, se sou o Gerson, tenho as ameaças, eu levaria na justiça para ir até as últimas consequências. Que isso é um absurdo. Isso é crime. Isso é crime. Internet hoje condena. A internet hoje não é terra sem lei. E as pessoas têm que ter isso como noção. Tem que ter um parâmetro. O jogador pode ir para qualquer lugar. Ele está pensando financeiramente se vai acontecer mesmo? Que deixe ele ir. Que deixe ele ir. Agora, ameaçar a família, ameaçar o próprio jogador e principalmente uma criança,
É um absurdo. É um absurdo. Mas lembrando, jornais russos e principalmente o que cobre o Zenit crava: não existe negociação envolvendo Zenit e Gerson. Essa informação veio do Brasil para a Rússia, não da Rússia para o Brasil. Pode acontecer? Pode. Eu só fico imaginando, depois desse estardalhaço todo do pai do Gerson, se essa negociação não acontecer, como vai ficar o clima com o Gerson dentro do Flamengo? É aguardar, é o que o José Boto falou. Não existe negociação. Nenhum clube procurou o Flamengo. E nem precisa. Se, como o Marcão falou que vai pagar a multa, só basta chegar e pagar a multa. Imagina se essa negociação sobe para o telhado. Como fica a situação do Gerson? Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like. Quanto mais like o vídeo tem em comentários, o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório. E continua a entregar aqui na plataforma. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.